Oi, 1402, tudo bem? Hoje a gente vai ler o terceiro capítulo do nosso livro, Alice no País das Maravilhas. Ele se chama Uma Corrida em Comitê e uma História Comprida. Vamos começar. Parecia mesmo um grupo estrambótico que se reuniu na margem. As aves com as penas enxovalhadas, os animais com pelo grudado no corpo e todos ensopados, mal-humorados e indispostos. A primeira questão, claro, era como se enxugar. Confabulavam sobre isso e, após alguns minutos, pareceu muito natural Alice ver-se conversando intimamente com eles, como se os tivesse conhecido a vida toda. Na verdade, teve uma discussão bastante longa com o papagaio, que acabou se zangando e só dizia: "Sou mais velho que você e devo saber mais." Isso Alice se recusava a admitir, sem saber quantos anos ele tinha. E como o papagaio se negou categoricamente a revelar sua idade, não havia mais nada a dizer. Finalmente, o camundongo, que parecia ser uma autoridade entre eles, bradou: "Sentem-se, vocês todos, e ouçam-me. Vou deixá-los bem secos logo." Todos se sentaram imediatamente num grande círculo, com o camundongo no meio. Alice ficou de olhos pregados nele, ansiosa, pois tinha certeza de que pegaria uma gripe feia se não se secasse rápido. Fez o camundongo com ar importante. "Estão todos prontos? Essa é a coisa mais seca que eu conheço. Silêncio do princípio ao fim, por favor." Guilherme, o conquistador, cuja causa era apoiada pelo Papa, logo se rendeu aos ingleses que queriam líderes e andavam ultimamente muito acostumados com usurpação e conquista. Edwin, o monarca, condes da Mercia e da Nortúmbria... "Ai!" soltou o papagaio com ar arrepio. "Perdão?" falou o camundongo fechando a cara, mas muito polido. "Disse alguma coisa?" "Eu não," o papagaio se apressou em responder. "Pensei que tinha," disse o camundongo. Continuando, Edwin e Morcar, condes da Mercia e Nortúmbria, proclamaram seu apoio a ele e até Stuttgart, o patriótico arcebispo de Canterbury, achando isso oportuno. "Achando o quê?" indagou o pato. "Achando isso," respondeu o camundongo bastante irritado. "Suponho que saiba o que isso significa." "Sei muito bem o que isso significa quando eu acho uma coisa," disse o pato. "Em geral é uma rã ou uma minhoca. A questão é, o que o arcebispo achou?" Sem tomar conhecimento da pergunta, o camundongo se apressou em continuar. Achando isso oportuno, foi com Edgar Artolin ao encontro de Guilherme e lhe ofereceu a coroa. De início a conduta de Guilherme foi moderada, mas a insolência de seus normandos... "Como está se sentindo agora, meu bem?" continuou olhando para Alice enquanto falava. "Mais molhada do que nunca," respondeu Alice, desgostosa. "Isso não parece me secar nadinha." "Nesse caso," disse Dodô solenemente, ficando de pé, "proponho que a Assembleia seja adiada para a adoção imediata de remédios mais drásticos." "Fale inglês," exclamou a Guita. "Não sei o sentido de metade dessas palavras compridas, e o que é pior, nem acredito que você saiba." E baixou a cabeça para dissimular um sorriso. Algumas das outras aves soltaram risadinhas audíveis. "O que eu ia dizer," disse o doutor num tom ofendido, "é que a melhor coisa para nos secar seria uma corrida em comitê." "O que é uma corrida em comitê?" perguntou Alice. Não que quisesse muito saber, mas o Dodô tinha feito uma pausa como se achasse que alguém devia falar, e mais ninguém parecia inclinado a dizer coisa alguma. "Ora," disse o Dodô, "a maneira de explicar é fazer. E como você pode querer experimentar a coisa por conta própria, num dia de inverno eu vou lhe contar como o Dodô organizou." Primeiro, ele traçou uma pista de corrida, uma espécie de círculo. "A forma exata não tem importância," disse ele. E depois todo o grupo foi espalhado pela pista aqui e ali. Não houve 1, 2, 3 e já. Eles começaram a correr quando bem entenderam e pararam também quando bem entenderam. De modo que não foi fácil saber quando a corrida havia terminado. Contudo, quando estavam correndo, já havia uma meia hora e completamente secos de novo. O Dodô de repente anunciou: "A corrida terminou." E todos se juntaram em torno dele perguntando esbaforidos: "Mas quem ganhou?" O Dodô não pôde responder a essa pergunta sem antes pensar muito e ficou sentado um longo tempo com o dedo espetado na testa. A posição que geralmente você faz quando está pensando. Enquanto o resto esperava em silêncio, finalmente Dodô declarou: "Todo mundo ganhou e todo mundo vai ganhar prêmio." "Mas quem vai dar os prêmios?" Um verdadeiro coro de vozes perguntou. "Ora, ela, é claro."
O Dodô apontou o dedo para Alice, e o grupo de todos se amontoou em torno dela numa gritaria confusa. Prêmios, prêmios, prêmios. Alice não tinha a menor ideia do que fazer, e no seu desespero enfiou a mão no bolso e tirou uma caixinha de confeitos. Felizmente, não entrou água salgada neles, e ela distribuiu como prêmios. Havia exatamente um para cada um. Mas ela também deve ganhar o prêmio, exclamou o camundongo. Claro, respondeu o Dodô muito gravemente. Que mais você tem aí nos bolsos? Continuou voltando-se para Alice. Só um dedal, disse Alice tristonha. Pois dê cá esse dedal, disse o Dodô. Em seguida, todos se juntaram em torno dela de novo, enquanto Dodô a presenteava solenemente com o dedal, dizendo: humildemente, lhe pedimos que aceite este elegante dedal. E quando encerrou esse breve discurso, todos aplaudiram. Alice achou aquilo tudo muito absurdo. Tudo nesse lugar é meio absurdo, né? Vamos combinar. Mas todos pareciam tão sérios que não ousou rir. Como não lhe ocorreu nada para dizer, simplesmente fez uma reverência, pegou o dedal com o ar mais solene que arranjou. Depois veio a hora de comer os confeitos. Isso provocou algum barulho e confusão, com aves grandes se queixando de que não conseguiam sentir o gosto e as menores se engasgando e tendo que levar palmadas nas costas. Mas finalmente tudo terminou e eles se sentaram de novo num círculo e pediram ao camundongo que lhes contasse mais alguma coisa. Prometeu-me contar a história, lembra? Perguntou-lhe Alice. E por que detesta G e C? Gente, G de gato, C de cachorro. Lembra que ela estava falando com o camundongo no último capítulo e ele detestava camundongo detestava gatos e cachorros, então. Acrescentou Alice num sussurro com medo de que se ofendesse de novo. Todo rosário de cabo a rabo, ele é comprido e triste, disse o camundongo virando-se para Alice e suspirando. Comprido ele é, sem dúvida, disse Alice, olhando assombrado o rabo do camundongo. Mas por que diz que é triste? E ficou ruminando a questão enquanto o camundongo falava, de modo que a ideia que fez da história foi mais ou menos assim. Isso aqui foi o que Alice entendeu da história do camundongo. Está escrito assim, ó. Camundongo, disse Fúria, não me venha com lamúria, vamos já ao tribunal. Você vai a julgamento agora, sem mais nenhuma demora. Também não aceito recusa, pois sou eu quem o acusa. Nada tenho a temer, mas o que me diz dessa corte infeliz que não tem júri ou juiz? Serei eu juiz e júri, disse Fúria, o matreiro. Vou julgar o caso inteiro e traçar, tintim por tintim, o seu triste fim. Vocês entenderam por que ele não gosta de gato e cachorro? Eu não entendi. Esse país é meio louco. Você não está prestando atenção, disse o camundongo severamente a Alice. Em que está pensando? Peço desculpa, disse Alice muito humilde. Nós tínhamos chegado à quinta volta, não é? Nós não, gritou o camundongo muito brusco e zangado. Nós, exclamou Alice sempre prestativa, olhando ansiosa ao seu redor. Ah, deixe-me ajudar a desatá-los. Não vou fazer nada disso, disse o camundongo, pondo-se de pé e se afastando. Você me insulta falando tanto disparate. Foi sem querer, protestou a pobre Alice. Mas como você se ofende à toa? A resposta do camundongo foi só um resmungo. Por favor, volte e termine a sua história. Alice chamou e todos os outros fizeram coro com ela. Sim, por favor, volte. Mas o camundongo apenas sacudiu a cabeça impaciente e apertou o passo um pouquinho. Que pena ele não ficar, suspirou o papagaio, assim que o camundongo sumiu de vista, e uma velha carangueja aproveitou a oportunidade para dizer à filha: Ah, minha querida, que isso lhe sirva de lição, nunca perca a sua calma. Ao que a jovem carangueja respondeu, um tantinho insolente: Bico calado, mamãe, com você até uma ostra perde a paciência. Quem me dera que a nossa Diná estivesse aqui, quem me dera. Disse Alice alto, sem se dirigir a ninguém em particular. Num instante, ela o traria de volta. E quem é Diná, se é que posso me atrever a perguntar, disse o papagaio. Alice respondeu com entusiasmo, pois estava sempre disposta a falar sobre a sua bichana. Diná é nossa gata. Vocês não imaginam como é formidável para apanhar camundongos. E gostaria que pudessem vê-la atrás das aves. Mal vê um passarinho e ele já está no papo. Essa fala causou especial comoção entre o grupo, que era um grupo de aves, né, gente?
Algumas das aves saíram correndo imediatamente. Uma velha gralha começou a se agasalhar com muito cuidado, comentando: realmente eu preciso ir para casa. O sereno não convém à minha garganta. E um canário chamou os filhos com uma voz trêmula: vamos embora, meus queridos. Já está mais do que na hora de estarem todos na cama. Sob pretextos variados, todos se afastaram e Alice logo se viu só. Não devia ter mencionado a Dinah, disse tristemente com seus botões. Parece que ninguém gosta dela aqui embaixo. E tenho certeza de que é a melhor gata do mundo. Ah, minha Dinazinha, será que vou vê-la outra vez? E aqui, a pobre Alice começou a chorar de novo, sentindo-se muito sozinha e acabrunhada. Dali a pouco, no entanto, voltou a ouvir um barulhinho de passos à distância e levantou os olhos ansiosa, com uma ponta de esperança de que o camundongo tivesse mudado de ideia e resolvido voltar para terminar a sua história. Esse foi o terceiro capítulo. O próximo capítulo, que é o 4, se chama Bill Paga o Pato. Eu espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam lendo junto comigo. Tchau!